Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre crescimento microbiano. Essa aula ela está dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar para vocês os fatores físicos que a gente tem que utilizar para fazer o crescimento microbiano. A segunda parte eu vou falar sobre o crescimento microbiano. E a terceira parte sobre quantificação microbiana, beleza? Então, bom, para fazer o crescimento, como eu falei, a gente tem que ter os fatores físicos, que é temperatura, pH, pressão osmótica, fatores químicos, nutrientes, água, oxigênio e assim por diante. Então, hoje são fatores físicos, tá bom? Bom, para início de conversa, em microbiologia, o termo crescimento, ele refere-se ao aumento do número de células e não ao aumento das dimensões celulares. Ou seja, não é o aumento das células, e sim o número de células, tá? Que a gente vai quantificar. Por quê? Porque essas células, elas são microscópicas. Então, o que a gente vê no crescimento, lá na placa de Petri, é milhões e milhões e milhões de células, tá? Que se amontoaram formando aquela colônia. Então, a gente chama isso de unidade formadora de colônia. Outra coisa, o crescimento, ela está direcionado, né, associado a um tempo, né, para fazer a duplicação, fazer a bipartição, etc. Esse tempo é chamado de tempo de geração ou tempo de duplicação. Para isso, nós precisamos de ter fatores físicos, né, como temperatura, pH e pressão osmótica, que nós vamos falar um pouquinho de cada um agora. Os fatores físicos, como temperatura, as bactérias, assim como qualquer outro organismo, têm a temperatura mínima, onde a membrana está como um gel, e essa membrana é o mínimo de temperatura que o micro-organismo precisa para poder começar a fazer o seu crescimento. A temperatura ótima de crescimento é onde todas as reações enzimáticas e velocidade crescente, tá tudo beleza, ela vai começar a fazer o seu processo de replicação. E tem a temperatura máxima, que é onde, se você deixar por muito tempo, esse micro-organismo pode acontecer uma desnaturação proteica e o colapso da membrana e ocorre a lise térmica. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com essa temperatura ótima, máxima de crescimento. E cada organismo, de acordo com essa faixa de temperatura, eles têm uns nomes específicos, né? Então, nós temos aqui os psicrófilos, que são aqueles organismos que crescem em temperatura baixa, onde o ótimo de crescimento é 4 graus. Os mesófilos, meso é de mediana, temperatura ambiente, né? São aqueles que crescem em temperatura ambiente, como nós temos aqui a nossa querida Escherichia coli, que a temperatura ótima dela é 37, 39 graus. Lembrando o seguinte, a maioria das bactérias, elas crescem muito bem, elas sobrevivem muito bem e elas preferem tudo igual aos seres humanos, tá? Nós temos os termófilos, onde o ótimo de temperatura é 60 graus, e dentro dos termófilos nós temos os hipertermófilos, ou hipertermofílicos, que são aqueles que crescem a temperatura mais elevada, onde o ótimo, aqui no caso desse exemplo, é 88 graus, e o outro é 106 graus. Mas temos outros organismos que crescem a temperatura de ebulição, né? As arqueias, por exemplo, que são as extremófilas. Então, nós temos aqui, né, psicrófilos, temperatura ótima entre 15 graus, encontrados nos oceanos e regiões da Ártica, não causam problemas na preservação de alimentos. São aqueles que crescem lá, né, longe, em quase temperatura ambiente. Já os psicotróficos, tá, temperatura ótima entre 20 e 30 graus, crescem em temperatura de refrigerador, ou seja, nas nossas geladeiras. Por isso que alguns alimentos que a gente deixa na geladeira costumam se estragar. Os mesófilos, temperatura ótima entre 25 e 40 graus, que são a temperatura nossa, né? E aí a gente encontra as bactérias patogênicas e também degradam os alimentos. Os termófilos, temperatura ótima de 50 a 60, nós encontramos aonde? Ambientes termais, não crescem a temperatura menor que 45 graus. Também pode ser encontrados em material de compostagem. O pH. pH refere-se à questão da acidez dos organismos, né? Então, cada organismo tem uma faixa de pH. A maioria das bactérias, a faixa de pH é 7, tá? Claro que tem as exceções, como as bactérias acidófilas, que o seu grau de tolerância, como o tiobacilos, é de 0,5 a 6, o ótimo é entre 2 e 3,5. E as alcalinifílicas, né, como os bacilos e arqueia, que onde o pH é de 10 a 11.
Nós temos a exceção para os fungos, né, que tendem a ser mais ácidos do que as bactérias. Crescem melhor no pH menor que 5. Pressão osmótica está diretamente relacionada com a quantidade de água que tem no conteúdo celular, né, dentro das células bacterianas, e todas as células. Lembra aquela história da parede? Né? Então, a parede é que auxilia a membrana com essa questão da pressão osmótica. Né? Então, a pressão osmótica, na verdade, ela vai retirar a água de dentro da célula. E precisa ter o quê? Um controle, porque se sair muita água, a gente vai ter o quê? O problema da plasmólise, e aí a bactéria vai morrer, porque a bactéria vai estar desidratada e morre, tá? Então, tudo isso tem a ver com a concentração de sal que tem no meio, que é o nosso assunto da agorinha mesmo, tá bom? Então, o sal aqui, para nós em latim, é halo, né? Então, nós temos, de acordo com a necessidade de sal no meio de cultura, para as bactérias, nós temos os não halófilos, que são aqueles que não necessitam de sal, não toleram a presença no meio, tá? Como nossa querida Escherichia coli, ela cresce muito bem em um meio contendo o açúcar lactose, né? Ela fermenta a lactose. Nós temos os halotolerantes, não necessitam de sal, mas eles toleram a presença no meio. Os halófilos, que necessitam de sal em uma concentração moderada. E os halófilos extremos, que são aqueles que necessitam de sal em alta temperatura, em altas concentrações. Então, aqui no gráfico, nós podemos observar, né? Não halófilo, a Escherichia coli. Os halotolerantes, o Staphylococcus aureus, que é o que a gente tem na pele. Então, por isso que a gente transpira e sente aquele odor, né? A halófilo, os Vibrio fischeri, que é de água salgada. E o halófilo extremo, como a Halobacterium salinarum, que é achado, que é encontrada no Mar Morto, onde a concentração de sal é altíssima, tá? Bom, na área de alimentos, né, a gente tem lá vários exemplos da adição de sal, né, para preservar esses alimentos, como peixe, salgado, carne salgada. O açúcar também faz esse papel do sal, né, retirada de sal, desidrata. Por quê? Porque ninguém consegue viver sem água. Então, quando a gente acrescenta esses dois componentes, tanto o açúcar quanto o sal, esses componentes retiram a água das células bacterianas, né, de qualquer célula, deixando desidratado. E assim, esses micro-organismos não conseguem crescer ali, tá? Então, de novo aqui, né, os halófilos extremos necessitam de sal em altas concentrações. E aqui eu tenho os halófilos facultativos, que são mais abundantes, né, não exigem altas concentrações de sal. Não confundir os halotolerantes com facultativos. Halotolerantes não tolera o sal, mas se tiver em pequena quantidade, eles vão sobreviver. Os facultativos tanto faz. Se tiver bem, se não tiver, bem também, tá? No laboratório, a gente acrescenta o agar. O agar é uma substância, uma proteína extraída de alga, que serve para solidificar o nosso meio. Esse agar, ele ajuda, tá? A uma concentração de sal pequena, que não ajuda a desidratar as células bacterianas que a gente quer crescer. Então, a gente coloca o agar e ele, né, vai auxiliar a pressão osmótica das células bacterianas, não deixando elas crescerem. Tudo bem? É isso. 8 minutos.